Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam na santa paz de Deus, apesar dessa quarentena que é bem complicado ficar dentro de casa, né? Mas espero que todos estejam sob os cuidados de Deus. E que bom que estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, para meditarmos um pouco sobre, assim, a teologia da palavra de Deus, né? Entendermos um pouquinho mais isso. Hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, né? 10 homens dessa cidade que não entrarão no reino dos céus. E nós vamos descobrir isso no estudo de hoje. Quero convidar você para nós cantarmos um hino bem bacana, bem legal. Gosto muito, Daniel Littke. Separei aqui, vou compartilhar com vocês um hino que diz que a lei do Senhor é perfeita. Deixa eu só achar aqui. Pronto. A lei do Senhor é perfeita. Êxodo 20, Daniel Littke. Deixa eu compartilhar o áudio. Quem souber, canta junto, tá bom?
mensagem bonita, né, queridos? Eu gosto muito desse hino. E quero pedir para você escrever o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Depois eu quero gastar ali um tempinho lendo cada pedido, cada agradecimento e orando a Deus por você, pelo seu pedido, pelo seu agradecimento, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida daquelas pessoas que você tem colocado o nome aí e que Deus de alguma maneira, assim, alcance essas pessoas que vocês escrevem o nome aí, tá bom? Tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando com elas. Continuamos orando pelos profissionais de saúde, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pela o governo do nosso país. Continuaremos sempre orando por isso e para que essa pandemia passe logo, né? As coisas parecem que vão piorando, mas Deus está no controle de tudo, viu, queridos? Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós faremos uma oração. Oremos. Pai, nós agradecemos por estarmos aqui neste momento para estudarmos a tua palavra mais uma vez. E para tanto, ó Pai, pedimos a direção do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Mas antes de abrirmos a tua palavra, estudarmos a tua palavra, Pai, queremos pedir que o Senhor atenda cada pedido que está sendo escrito no Facebook nesse momento, atenda os pedidos que estão no coração, que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nossos anseios. Cuida de nós, nos proteja, nos guarda, seja um refúgio e fortaleza para todos nós, protege também as famílias que representamos, protege nossos amigos e ajude, ó Pai, que essa pandemia passe logo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, então vamos para o tema dessa noite, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É um tema que deixou muita gente aí curiosa, né? Muitas pessoas curiosas com o tema de hoje. Olha o tema: 10 homens dessa cidade que não entrarão no céu. 10 homens dessa cidade que não entrarão no céu. Aí algumas mulheres falam, ainda bem que eu não sou homem, né? Mas nós podemos trocar ali e dizer 10 mulheres dessa cidade que não entrarão no céu, tá? Pastor, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós iremos falar sobre os mandamentos de Deus, tá? Os 10 homens dessa cidade que não entrarão no céu, e nós podemos dizer 10 homens do mundo que não entrarão no céu, são aqueles transgressores dos mandamentos de Deus que não se arrependerem. Todo transgressor do mandamento de Deus que não se arrepender, se perderá, tá? Então, quem não vai entrar no céu? É o mentiroso que não se arrepender, é o adúltero que não se arrepender, é o homicida que não se arrepender, é o idólatra que não se arrepender, tá? A palavra de Deus, nós vamos estudar hoje, mostra que o pecado é a transgressão da lei. E o pecado também gera o quê? A morte, porque morte é o quê? É o salário do pecado. Então, se a pessoa transgride a lei de forma discriminada e a pessoa não se arrepende disso, não pede perdão pelos pecados, ela vai se perder. Infelizmente, vai se perder. Mas, graças a Deus que em Jesus nós temos o perdão para os nossos pecados e a salvação, tá? Antes de iniciarmos esse estudo, nós precisamos deixar claro uma coisa. Gente, a lei não salva ninguém. Ninguém será salvo porque guardou a lei, tá? Não é esta a função da lei, não é salvar. Quem salva é Jesus. Quem salva é a graça de Jesus. E nós vamos ver isso no estudo de hoje, e isso vai ficar muito claro para nós, tá? Agora, não é porque Jesus me salva que ele me dá uma carta branca para ficar quebrando a lei. Não, ele me salva e ele me dá o poder do Espírito Santo para que eu possa obedecer à lei e viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Outro ponto importante nesse estudo é você parar para pensar o seguinte: as pessoas elas querem dizer a todo custo que Deus aboliu a lei, que Jesus aboliu a lei, que Jesus mudou a lei, né? Mas vejam, queridos, que mesmo os que falam que Jesus aboliu a lei, eles na realidade querem dar um jeitinho de não se comprometer com um dos mandamentos de Deus. Nós não vamos falar muito sobre esse mandamento hoje, vai ser estudo mais para frente, mas 9 mandamentos de Deus, o mundo cristão aceita. Percebam que, se você perguntar para alguém, é errado matar? Vai dizer, é errado. É errado roubar? É errado. É errado mentir? É errado. É errado dizer ali, cobiçar as coisas do próximo? É errado. É errado a idolatria? É errado. Então, é errado desonrar pai e mãe? É errado.
Tá? Então, percebam, queridos, que 9 dos mandamentos o mundo cristão aceita. E eles não negociam, é errado, pronto, acabou. Agora, um dos mandamentos é onde eles querem ter uma desculpa para não guardá-lo. Só que aí eles pegam o seguinte, pegam e fazem o seguinte, para não se comprometer com um mandamento, jogam toda a lei fora, tá? É uma loucura o que fazem, tá? Se 9 mandamentos estão vigentes e fazem parte do mesmo decálogo, significa que esse mandamento que eles querem abolir também estão vigente. É só usar um pouquinho do raciocínio e a pessoa vai ver que está vigente, tá? Mas volto a dizer, se eu guardar a lei perfeitamente, eu me salvo? Não é pela guarda da lei que eu me salvo. Eu me salvo se aceitar Jesus como Salvador e mantiver ali um relacionamento íntimo, próximo com Jesus como meu Salvador. É Jesus quem me salva, tá? Então, eu não guardo a lei para me salvar. Eu guardo a lei porque eu fui salvo por Cristo Jesus e como eu amo Jesus, eu guardo os mandamentos, tá bom? Os mandamentos, gente, eles são maravilhosos para nós. As pessoas olham o mandamento como uma coisa ruim, mas o mandamento é uma coisa boa. Pensa só comigo, como seria o mundo se todas as pessoas respeitassem os 10 mandamentos? Se todas as pessoas respeitassem os 10 mandamentos, esse mundo seria bem parecido com o céu. Seria bem tranquilo. Mas por que tem tanta violência? Por que tem tanta morte, tanto roubo, tanto escândalo, tanta imoralidade, tanta coisa ruim no mundo? Porque o ser humano está pisando na lei de Deus. E eu quero já ler com vocês aqui o primeiro texto que mostra por que o mundo está como está. Olha o que diz Isaías 24, versos 4 a 6. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra ela está indo de mal a pior. A humanidade está indo mal a pior. E o texto aqui deixa bem claro: a terra está contaminada por causa dos moradores dessa terra, que estão transgredindo as leis de Deus, transgredindo os estatutos de Deus, transgredindo a aliança eterna. E vai transgredindo a lei de Deus e as consequências vão vindo. Olha o texto como continua. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vejam, Deus destruiu o mundo uma vez com água, o dilúvio. E a Bíblia deixa bem claro que Deus irá destruir o mundo mais uma vez, dessa vez definitiva, e vai restaurá-lo, dessa vez com fogo. E olha o que o texto está dizendo, ó, e serão queimados os moradores da terra, serão queimados os transgressores da lei de Deus, serão queimados os desobedientes, serão queimados aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. E, infelizmente, olha, apenas poucos homens restarão. Somente aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Isso aqui é triste, queridos, porque Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Mas a Bíblia mostra que o número de perdidos, nós já estudamos isso, será bem maior que o número dos salvos. Por quê? O ser humano quer mais a busca do prazer, o ser humano quer mais quebrar a lei de Deus, quer fazer a vontade dele, sabe, de acordo com o que ele quiser, fazer o que o nariz dele, sabe, bem entender. O ser humano quer fazer as coisas do jeito dele. E aí vai para a perdição. Agora, aqueles que querem fazer a vontade de Deus se salvarão. Então, o texto aqui deixa bem claro: os moradores serão queimados, destruídos, e poucos homens restarão. Restarão aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Eu não sei se você já dirigiu por alguma estrada montanhosa. Em toda estrada montanhosa, você vê isso aqui, ó, o guarda-reio. Esse guarda-reio, ele está ali nas curvas para evitar que seu carro ou se choque com rocha, ou seu carro caia ali no despenhadeiro, num penhasco, né? Quem aqui teria coragem de dizer o seguinte: não, guarda-reio não serve para nada, guarda-reio não tem importância, vamos tirar os guarda-reio da estrada? Seria loucura fazer um negócio desse. Por quê? Qual é a função do guarda-reio? Evitar que você bata numa rocha ou caia no precipício, te colocando de volta para a estrada, tá? A lei de Deus é como se fosse um guarda-reio de proteção para nós. A lei de Deus não é para nossa salvação, não é para nos salvar.
tá? A lei de Deus, ela não tem esse objetivo de salvar. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, ó, que a lei de Deus nos serviu de um aio que leva a Cristo. Então, qual é a função da lei de Deus? A função da lei de Deus é me levar para Cristo, porque Cristo me salva. Nós já vamos estudar mais para frente, mas eu vou adiantar. A função da lei é mostrar o pecado da minha vida e mostrar a minha condição. Mas aí ela faz o quê? Ela não me salva, mas ela me leva a Jesus que me salva, que é o meu Salvador. Então a lei, como um guarda-reio, ela evita que eu caia nas profundezas do pecado, e toda vez que eu vou ali caminhando no pecado, ela me faz voltar para o caminho de Deus, para o caminho de Jesus, tá? Podemos dizer que a lei de Deus, ela é como se fosse ali uma receita médica. Você vai no médico, o médico diz, você está doente. E se você não tomar esse remédio, você vai morrer. Adianta você pegar a receita, triturar e comer? Ou bater com água, com leite e tomar? Não. Seria loucura fazer um negócio desse. Mas aí você faz o quê? Você sai do médico com a receita, passa na farmácia, compra o remédio e você toma o remédio. Assim também a lei. A lei é como se fosse ali a receita mostrando que você está em pecado, que o salário do pecado é a morte, que se você continuar no pecado você vai morrer, e ela é uma receita mostrando o remédio é Jesus. Não adianta você pegar a lei, querer comer a lei e se curar com a lei e se salvar com a lei, não vai. Mas a lei te leva para Jesus. Aí Jesus é o remédio contra o pecado. Jesus é a vida eterna. Então, já começa a perceber aí, queridos, qual é a função da lei, tá? Se você arrebentar o guarda-rei, você vai para o penhasco. Se você quebrar, transgredir a lei de Deus conscientemente, virar um rebelde, você acaba se perdendo. Continuando aqui. A lei de Deus, ela foi escrita em tábuas de pedra, escrita pelo próprio Deus, dedo de Deus. Ela é tão santa, que ela não foi escrita por Moisés. Ela foi escrita pelo dedo de Deus. E ela foi escrita em tábuas de pedra, simbolizando perpetuidade, simbolizando eternidade, porque a pedra dura muito. Quando você faz o estudo dos mandamentos de Deus, você percebe que os mandamentos eles estão assim em duas tábuas, e temos 4 mandamentos de um lado, 6 mandamentos de um outro, do outro lado, tá? Por quê? Alguns usam esse texto aqui, ó, de Jesus, para dizer que a lei foi abolida, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E as pessoas erroneamente pegam esse texto para dizer que Jesus aboliu a lei. Que Jesus nos deu, então, só 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas perceba, queridos, que Jesus em nenhum momento, nenhuma parte na Bíblia fala que aboliu a lei, que ele acabou com a lei. Tá? Aqui, no que Jesus está dizendo, Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2. Tá? Tanto é que ele diz, ó, destes 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei. Ou seja, resume toda a lei. Vamos voltar aqui, ó. Quando você vai para a lei, ela é assim, ó, 2 tábuas. 4 mandamentos numa, 6 mandamentos em outra, tá? Se você parar para ver, os 4 primeiros mandamentos resume o amar a Deus acima de todas as coisas. E os outros 6 mandamentos resumem o amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? A primeira tábua da lei, ela mostra o meu relacionamento com Deus. A segunda tábua da lei mostra o meu relacionamento com o próximo. Na primeira tábua dos mandamentos, tem lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, e lembra do dia de sábado para santificar, né? 4 mandamentos que demonstram que eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, eu obedeço esses mandamentos. Você vai para outra tábua aqui, aí tem honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. Percebam que é o meu relacionamento com o próximo, e se eu amo o próximo, eu não faço nada disso. Então, Jesus aqui não está abolindo a lei. Aqui, nesse texto, ele está confirmando a lei e está mostrando que a lei ela não deve ser guardada como esforço para me salvar. Não é este o objetivo de guardar a lei. A lei deve ser guardada por amor.
sabe? A motivação para você guardar a lei tem que ser amor. Se eu amo, eu obedeço. Então, se eu amo a Deus, eu guardo os 4 primeiros mandamentos. Se eu amo o próximo, eu guardo os outros 6 mandamentos. Percebam como fica muito claro o texto quando você entende na ótica correta? Continuando aqui, queridos. 1 João 3, verso 4, nos mostra o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se te perguntarem o que é pecado, é transgressão da lei. E já parou para pensar na confusão que a pessoa pode arrumar quando ela diz que a lei não existe mais? Por quê? Olha, pecado é a transgressão da lei. Se eu digo que a lei não existe mais, o que deixa de existir? O pecado. Paulo deixa bem claro em Romanos que eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque a lei, ela serve para me mostrar o pecado, me dizer o que é o erro. Se você tira a lei, você não tem pecado. E olha o problemão que você arrumaria para a sociedade. Se você tira a lei e não tem pecado, então você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode mentir, você pode cobiçar. Gente, e vamos voltar aqui e pensar pela razão. Podemos fazer essas coisas? Não, claro que não. Então, cuidado quando você diz que a lei foi abolida, porque você pode arrumar uma confusão muito grande. Percebam que a lei é para o nosso bem, é para o nosso cuidado, sabe? A lei de Deus é boa. Paulo diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. Paulo diz que a lei é perfeita. O que é perfeito não pode ser mudado, não pode ser cancelado. A Bíblia diz que a lei é eterna, tá? A lei, gente, ela é boa para nós. Perceba uma coisa. Imagine o nosso mundo sem leis. Que caos que seria isso? Imagine o trânsito de São Paulo sem lei nenhuma de trânsito. Que caos que seria isso? Então percebam, queridos, que quem tem que ter medo da lei não é quem obedece e quem pratica a lei. Quem tem que ter medo da lei é o transgressor. O transgressor da lei é que tem que ter medo dela. Porque a transgressão da lei é pecado. Agora, o que obedece à lei, ele não tem que ter medo da lei e ele não tem que também querer fugir da lei. Ele está ali, sabe, obediente à lei. Mas volto a dizer mais uma vez, eu vou repetir isso muito: a lei não salva ninguém. Mas quem é salvo pelo poder do Espírito Santo, que é obedecer a Deus. E uma forma de obedecer a Deus é guardando os seus mandamentos. Tá? Que fique bem claro: pecado é transgressão da lei. Se não tivesse lei, não teria pecado. Tá bom? Vamos continuar aqui. Êxodo 20, versos 1 a 17. Lá, marca aí, ó, na sua Bíblia, tá? Êxodo 20, verso 1 a 17. Lá estão os 10 mandamentos de Deus. Lá está a lei de Deus. É interessante como começa Êxodo 20, versos 1 a 17. Lá diz assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Por que isso é importante, pastor? Percebam, queridos, que com Jesus, com Deus, ele primeiro liberta, depois ele pede obediência, tá? Então Deus não chega para o povo e fala assim, ó: olha, povo aí no Egito, guarda os meus mandamentos, quando vocês guardarem certinho meus mandamentos, perfeitinho, eu tiro vocês do Egito. Se Deus fizesse isso, sabe onde o povo de Israel estaria até hoje? Lá no Egito. Eles não teriam condições de guardar os mandamentos. Então, Deus ele faz o quê? Ele vai lá e liberta do Egito. Depois que libertou do Egito, ele diz: guarda os meus mandamentos. Então, com Deus ele primeiro liberta, depois ele pede obediência. E conosco acontece a mesma coisa. Se Deus dissesse para você assim, ó: filho, filha, toma aqui os meus mandamentos. Guarda perfeitamente esses mandamentos aí. E quando vocês guardarem perfeitamente esses mandamentos, eu salvo vocês. Sabe quem salvaria? Ninguém. Todo mundo se perderia. O que Deus faz então? Ele liberta você do pecado, do mal. Ele te liberta da escravidão de Satanás. E depois que ele te liberta, ele diz: agora sim, filho, se você me ama, eu te libertei. Se você me ama, guarda meus mandamentos. Percebam? Deus primeiro liberta, para depois pedir obediência. E aqui nós vamos passar pelos mandamentos de Deus resumidamente, e você vai perceber que os mandamentos de Deus, eles são para o nosso bem. Olha, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Lembrar que só Deus é o nosso Criador e nosso mantenedor. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura.
E também não ter nada que se coloque entre você e Deus seja mais importante que Deus. Às vezes a imagem de escultura nem é um ídolo, mas às vezes o ídolo da pessoa é o dinheiro ou uma outra pessoa, tá? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não blasfemar, não usar o nome de Deus com irreverência, não ficar usando o nome de Deus em piada, ter respeito pelo nome de Deus. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Fala sobre o dia de repouso semanal. Deus é tão sábio, gente, porque o ser humano, Deus já sabe que o ser humano precisa de descanso. O ser humano precisa do descanso diário, que são as 8 horas de sono. O ser humano precisa do descanso semanal, que no caso é o sábado, na lei de Deus. E o ser humano precisa do descanso anual, que são as férias. Tá? Se o ser humano desrespeitar esses 3 descansos, o diário, as horas de sono, o semanal, o descanso sabático, e o anual, que é o descanso de férias, o ser humano vai ficar depressivo, estressado, vai ficar doido, tá? Então, você quer ter saúde? Tem que ter esses descansos. É para o nosso bem isso aí. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E lá diz, para que se prolongue seus dias na terra. Quer viver bastante? Quer viver bem? Honra teu pai e tua mãe. Aí o sexto mandamento: não matarás. Deus protegendo a vida. Sétimo mandamento: não adulterarás. Deus está protegendo o casamento. Oitavo mandamento: não furtarás. Deus está protegendo a sua propriedade, os seus bens. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Sabe? Deus está aqui protegendo a integridade, a justiça, a honestidade. 10º mandamento: não cobiçarás a mulher, as coisas, nada do seu próximo. Deus também está protegendo aqui as coisas que são do próximo. Tá? Perceba que os mandamentos são para o nosso bem, são coisas maravilhosas. Romanos 7, verso 12, Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Perceba que Paulo mostra que a função da lei é me fazer conhecer o pecado. Essa é a função da lei. Não é me salvar, é me fazer conhecer o pecado. Tá? A lei, de certa forma, ela nos acusa, mas ela nos acusa como se fosse um espelho. Tá? Olha o que diz Tiago 1, 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aqui, espelho, tá vendo? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha aí, lei perfeita, lei da liberdade, tá? A lei, na realidade, ela não te prende, ela te dá liberdade, ela te torna verdadeiramente livre, tá? O que te prende é o pecado, o que te escraviza é o pecado, a lei não. E diz aqui: nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que medita na lei, aquele que considera a lei, aquele que obedece à lei, se torna um bem-aventurado. Ele é livre, ele é feliz no Senhor. E aqui Tiago mostra que a lei é como se fosse um espelho. Como funciona a lei como espelho, gente? Primeiramente, quero dizer para você o seguinte: imagine só um mecânico, trabalhou, e depois o rosto dele está cheio de graxa. E ele chega ali e olha para a lei. Se desculpa, o espelho. Se o espelho está funcionando direitinho e é um espelho mesmo, ele vai dizer que o rosto dele está com graxa. Se ele tiver com o rosto cheio de graxa e o mecânico olhar para o espelho dizer que está tudo limpo, o espelho não está funcionando direito, não é espelho. O espelho ele vai acusar, em certo sentido, vai dizer, ó, seu rosto está sujo de graxa. Agora, adianta esse mecânico pegar esse espelho e esfregar no rosto para que o espelho limpe ele? Se alguém fizer isso, tem que ser levado internado. Tem que ir para um manicômio, tem que ir para um hospício. Por quê? A função do espelho não é me limpar. A função do espelho é me mostrar se eu estou limpo ou estou sujo. Agora, o que o mecânico faz? Ele olhou para o espelho diz que o rosto dele está sujo. Ele vai lá, água, sabão, lava o rosto, depois ele volta, olha para o espelho diz que ele está limpo. Tá? Então, perceba, gente, a função do espelho é mostrar se você está sujo. Agora, se você está sujo, você vai para a água e o sabão, lava o rosto, aí volta, aí o espelho diz, está limpo. A lei, ela é como um espelho. Quando você olha para ela, ela vai te acusar, em certo sentido, porque ela vai acusar o pecado em nós, né? Ela vai mostrar o pecado da minha vida. Então, a lei vai dizer se eu
matei, se eu roubei, se eu adulterei, se eu menti, se eu cobicei, se eu estou transgredindo o sábado do Senhor, se eu estou tendo outro Deus além do Senhor, se eu estou adorando ídolos, se eu estou desonrando pai e mãe, ela vai dizer isso para mim. Agora, adianta eu pegar a lei de Deus e falar, ó lei, me perdoa, me lava, me purifica. Não! Se você fizer isso, você vai se perder. O que você tem que fazer então? A lei, olha só, a lei de Deus, ela serviu de aio até Cristo. Aio é que conduz até Cristo, né? Então, a lei me mostrou pecado, mas ela me mostra, ela é como um aio, me leva para Cristo. Cristo é a água da vida. Então, Cristo me lava, Cristo me purifica, Cristo me perdoa. E depois que ele faz isso, eu volto para a lei diz, você está limpo. Por quê? Jesus me purificou, Jesus me limpou, Jesus me perdoou. Percebam isso? Aí tem um outro texto que as pessoas torcem o texto. O texto diz assim, ó, o fim da lei é Cristo. Quando diz o fim da lei é Cristo, não quer dizer que a lei acaba em Cristo, queridos. O texto quer dizer que o objetivo da lei é Cristo. O objetivo da lei é levar a Cristo. Então eu vou para a lei, ela me mostra o meu pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então se eu ficar assim, eu estou perdido, eu estou morto. Aí a lei, o fim dela é Cristo. O objetivo dela é Cristo. A lei está dizendo para você assim, ó, eu não posso te perdoar, eu não posso te salvar, mas Cristo, ele te perdoa, Cristo, ele te salva. E aí, então, o fim da lei é Cristo, porque o objetivo da lei é me levar para Cristo, e eu vou para Cristo e ele me perdoa, ele me salva. Se não tivesse a lei, eu não confessaria pecados, porque eu não ia reconhecê-los. Eu só reconheço pecados por causa da lei de Deus. E ao reconhecer, eu me arrependo, eu confesso o pecado a Jesus, Jesus me lava, me purifica, me converte, e aí me dá o poder do Espírito Santo para continuar obedecendo a lei. Percebam o papel da lei, queridos? Não tente se salvar pela lei, você não vai conseguir, tá? Mas não quebre a lei também, dispense ela. Porque a lei é como um espelho, te mostrando o seu pecado e te levando a Jesus Cristo, teu Salvador. Continuando aqui, deixar bem claro isso aqui, viu, gente? Que eu falei várias vezes já, a lei não salva. O que é salvação? Efésios 2, 8 e 9 resume bem a salvação, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, tá? Então nós somos salvos de graça, somos salvos pela graça de Jesus, tá? Ninguém vai entrar no céu por obras. Ninguém vai entrar no céu porque guardou a lei. Até porque uma pessoa que entrasse no céu porque guardou a lei e conquistou a salvação na raça, seria um nojo no céu essa pessoa, viu? Já pensou essa pessoa no céu assim, estufando o peito e dizendo eu sou bom porque eu entrei aqui pela minha raça, entrei pela raça aqui, entrei porque eu guardei a lei? Queridos, a palavra de Deus deixa bem claro que cada pessoa que entrar no céu vai entrar com senso de humildade e de reconhecimento que estará lá simplesmente, unicamente pela graça de Cristo. Não vai ter ninguém batendo no peito e dizendo que é o bom, que conquistou o céu na raça. Cada pessoa que chegar no céu vai dizer: olha, cheguei aqui pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Tanto é que diz que cada um de nós pegaremos a nossa coroa e depositaremos aos pés de Jesus e diremos: Senhor, o Senhor conquistou essa coroa para nós. Se eu tenho essa coroa, é porque o Senhor obteve vitória para nós, tá? Então, salvação, queridos, esse aqui é pela graça, tá? A lei não salva. Mas os salvos vão obedecer à lei, por quê? Porque amam a Jesus. Vamos continuar aqui? João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, Jesus está falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha só de novo, é por amor, não é por esforço. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus não foi um transgressor dos mandamentos, ele foi obediente. Mas por quê? Por amar o Pai. Jesus mudou a lei? A grande pergunta que muitos aí falam que Jesus mudou a lei, né? Olha o que diz Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar, abolir, abrogar, anular. Tem várias versões, tá? Não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Percebam, queridos, que a lei, ela representa o caráter de Deus.
ela é chamada de lei moral. E a lei ela não pode simplesmente ser revogada, ser mudada. Se a lei pudesse simplesmente ser revogada, ser mudada, todo mundo se salvaria. Quando o homem pecasse, Deus faria só assim, ó. Pronto, não tem mais lei. Estava todo mundo salvo fazendo o que quiser no universo. Por que Jesus veio morrer nesse mundo? Porque a lei não podia ser quebrada. A lei, ela foi quebrada no sentido de que o homem pecou. Mas Jesus, ele não poderia anular a sua lei. Então, como Jesus não poderia anular essa lei e ele queria salvar a humanidade, o que ele teve que fazer? Vir a esse mundo, receber a condenação que nós merecíamos. Nós somos transgressores da lei, nós quebrantamos a lei, então nós merecíamos morrer. Mas Jesus vem nesse mundo e recebe a condenação que nós merecíamos por sermos pecadores, morre em nosso lugar, para agora sim nos dar a vida dele, nos dar a vitória dele. Então, ele morre a nossa morte para nos dar a vida dele. Ele paga a nossa condenação para sermos livres nele, tá? Então, percebam, gente, que quando a pessoa fala que a lei foi abolida, é loucura. Porque se a lei pudesse ser abolida, lembra que salário de pecado o que é pecado? É a transgressão da lei. Se a lei fosse abolida, não teria mais pecado, tá? E aí todo mundo se salvaria. Mas a Bíblia deixa bem claro, pecado é a transgressão da lei, tá? Como a lei não pode ser abolida, Deus, ele veio e morreu, pagando o preço pelo seu e pelo meu pecado, tá? Jesus, ele não aboliu a lei. 1 João 2, verso 4. Aí você encontra uma pessoa que fala assim, não, eu sou cristão, eu sou íntimo de Deus, eu não guardo os mandamentos, estou livre em Jesus, sabe? Eu sou um bom cristão. O que será que a Bíblia fala de uma pessoa que fala que é uma boa cristã, daquele que fala que é um bom cristão, mas pisa nos mandamentos de Deus, não guardam os mandamentos de Deus? Eu vou deixar a Bíblia falar isso aí. É o apóstolo João que está falando, não é o pastor William não, tá? É a Bíblia que está falando. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, você diz que conhece a Deus, você tem que guardar os mandamentos. Você tem que obedecer a Deus. Como é que eu posso conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus e viver transgredindo? E viver quebrando os mandamentos de Deus, ensinando os outros a quebrar os mandamentos de Deus? Então, prova de que alguém conhece a Deus, guarde os mandamentos. Aí, olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, olha o que a Bíblia está falando, é mentiroso, e nele não está a verdade. A pessoa acha, eu sou um bom cristão, sabe? Mas Deus está dizendo aqui na Bíblia, aquele que fala assim, eu conheço a Deus, eu sou íntimo de Deus, eu sou um bom cristão, e não guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é o pastor William que está chamando a pessoa de mentirosa. A Bíblia está dizendo, é um mentiroso, e nele não está a verdade, tá? Então, se eu sou um cristão, se eu amo Jesus, eu vou seguir o que diz João 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Volta a dizer, vou guardar os mandamentos para me salvar? Não. Vou guardar os mandamentos porque estou salvo em Cristo Jesus. Porque, em reconhecimento de tudo que ele fez por mim na cruz do Calvário, eu quero obedecê-lo e eu quero guardar os mandamentos dele. Ficou claro aqui? Viu? Entendeu o objetivo da lei? Tá? Pastor, mas a lei é penosa, é difícil. É nada. 1 João 5,3. Olha o que diz 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Para quem que o mandamento é penoso? Para aquele que está tentando obedecer na sua força, na sua vontade. E a nossa vontade é fraca, aí vai ser chato mesmo. Agora, quem se relaciona com Jesus, recebe todo dia do Espírito Santo e é grato pelo que Jesus fez por ele na cruz, qualquer sacrifício para ele será suave. E para quem ama Jesus, vai perceber que os mandamentos são bons para ele. E essa pessoa que ama Jesus vai guardar os mandamentos e não vai ser um peso. Sabe, não é penoso você não matar, não é penoso você não roubar, não é penoso você não mentir, não é penoso você não adulterar. Quando você faz por amor, as coisas, sabe, são suaves, são tranquilas. Até o sábado mesmo, nós vamos falar depois sobre o sábado, mas o sábado é o dia mais gostoso da semana. E dos mandamentos, quem sabe é um dos mais gostosos para se guardar. E a pessoa fala, não, é um peso. Não é. Para o que ama, não é um peso. Tá? A base para guardar os mandamentos de Deus tem que ser o quê? O amor, tá bom?
Veja, João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E se você ama, não é penoso. Pensa comigo, você é casado? Você tem sua esposa? É penoso você ser fiel a ela? Se você a ama, não é. Eu sou casado, tenho minha esposa, e não é nada penoso ser fiel à minha esposa. Por quê? Porque eu a amo. Agora, quando você não ama, já é mais difícil, já é mais penoso, tá? Então, Jesus está dizendo, se você me ama de verdade, você vai guardar meus mandamentos. E eu vou te dar o poder do Espírito Santo, e os mandamentos não serão penosos para você. Os mandamentos serão tranquilos. Vejam, queridos, Jesus, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele recebeu a condenação que era nossa. E ele fez tudo isso por quê? Porque a lei não podia ser abolida. É claro que a lei não salva ninguém. Eu não vou me salvar porque guardo a lei. Mas, por amor a Jesus, por tudo que ele fez por mim na cruz, como gratidão, eu decido obedecer. Eu decido guardar os mandamentos. Hoje, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para um relacionamento íntimo com ele. Um relacionamento de amor. Hoje, Jesus, ele te mostrou que obedecer é importante. Ele te mostrou que a lei é importante. O que você tinha que fazer agora? Se você tem sido um transgressor da lei de Deus, reconheça hoje: eu transgrido a lei de Deus, Senhor, me perdoa. Reconheça e diga: Senhor, me ajuda a mudar. Reconheça e diga: Senhor, me dá força para obedecer a lei. Não porque eu quero me salvar guardando a lei, Senhor. Eu quero obedecer porque eu te amo. Eu quero obedecer, Senhor, porque o Senhor me salvou naquela cruz do Calvário. O Senhor pagou o preço pela minha salvação. Eu quero obedecer, Senhor, porque um dia eu quero estar no céu contigo. E no céu não vai ter rebelde. No céu não vai ter, sabe, aquele que pisa na lei de Deus. Imagina alguém no céu pisando na lei de Deus? Tem como isso? Não tem como. Sabe? Nós temos que nos arrepender, temos que nos apegar com Deus aqui agora, porque agora Deus está nos preparando para morar com Ele no céu. E no céu não vai ter rebelde transgressor da lei de Deus, tá? Todos aqueles que transgridem a lei de Deus, assim, sabe, de forma consciente, por rebeldia, se perderão. Quem vai entrar no céu? Aqueles salvos em Cristo Jesus e que procuram obedecer o que Jesus pede para ele. E eu pergunto para você nessa noite: quantos aqui, por amor a Jesus, querem pedir o poder do Espírito Santo para obedecer? Não obedecer por esforço. Não obedecer, sabe, porque é uma coisa imposta. Não, obedecer porque é grato a Jesus pela salvação. Obedecer porque ama. E se você quer ser obediente a Jesus em tudo que ele pedir, por amor e agradecido pelo que ele fez por você, eu quero pedir que você escreva aí. Escreva assim: Senhor, me dá o teu Santo Espírito para obedecer. Senhor, me ajuda a obedecer. Senhor, eu quero obedecer porque te amo. Senhor, eu te amo, por isso obedeço. Escreva alguma coisa aí, dizendo, demonstrando a sua fé em Deus, demonstrando o seu sentimento para com Deus e dizendo: Senhor, eu amo o Senhor e por isso quero obedecer em tudo, inclusive guardando os mandamentos. E se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a fechar os olhos e quero fazer uma oração com você. Oremos. Senhor, nós agradecemos por esse estudo e agradecemos, Senhor, pelo fato de que a Bíblia é perfeita. A Bíblia é incrível. Ela nos mostra, Pai, a ótica correta de tudo. A Bíblia nos mostra que o Senhor nos deu os mandamentos, mas mostra que esses mandamentos não são ruins para nós. Na realidade, eles são maravilhosos para nós, para a nossa sociedade. E agradecemos também, ó Pai, porque a Tua palavra nos deixa claro que a função dos mandamentos não é salvar ninguém, mas a função dos mandamentos é mostrar que nós somos pecadores e que sem Jesus estaríamos perdidos e nos levar a Jesus, que Ele sim é o nosso Salvador. Ele sim é um misericordioso Senhor que nos perdoa, nos limpa e nos purifica do pecado. E Ele sim nos dará o Teu Santo Espírito para nos preparar para o céu. E nós, ó Pai, somos agradecidos por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. E em resposta, ó Pai, a, a todo o amor que o Senhor demonstrou por nós, em resposta a todo o amor que Jesus demonstrou por nós queremos ser obedientes, Senhor. Amamos a Jesus e queremos obedecer a Jesus em tudo que Ele nos pedir, inclusive guardando os mandamentos. Que o Senhor, ó Pai, nos dê o Teu Santo Espírito para obedecermos e assim, ó Pai, nos prepararmos para um dia habitarmos no céu, na presença dos anjos e com o Senhor para todo sempre. Abençoe cada decisão que está sendo tomada agora. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Olha o tema de domingo, hein? A doçura das amarguras. Será que dá para tirar doce do que é amargo? Nós vamos ver isso no domingo. Domingo, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui, tá bom? A doçura das amarguras. Espero por você. Um grande abraço, fica com Deus. Deus abençoe a todos.